Salve, torcedor vascaíno! Que prazer estar passando por aqui no História Contada. Esse projeto novo que a gente tem aqui no AV+, para poder interagir com você aí do outro lado, contar histórias que a gente vivenciou na vida como torcedor e também como profissional de imprensa. E hoje eu vou trazer um tema por aqui que num determinado momento eu já falei em algumas lives. Mas como aqui eu tenho um tempo específico, eu vou tentar aqui deixar bem claro para vocês o incrível caso onde quem salvou foi julgado e foi penalizado. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. E eu estou falando aqui como alguém que nunca foi ligado a nenhuma torcida organizada. Apenas gosto de ser justo e ter um entendimento de todas as coisas que possam acontecer antes de fazer um julgamento. Tenho muita tranquilidade para isso, procuro levar isso para a vida. A história de ter a empatia, a história de sempre se colocar do outro lado. E a lei número 1 do jornalismo, ouvir os dois lados. Pois bem, torcedor, principalmente torcedor do Vasco, eu vou trazer aqui algo que eu vivi, que eu estava lá e posso falar com propriedade. E tenho certeza que quem julgou, quem deu a canetada, não está no estádio, não sabe propriamente o que aconteceu e, infelizmente, a injustiça que acabaram cometendo. E eu estou falando sobre aquela terrível briga que teve em 2013, no jogo em que o Vasco acabou sendo rebaixado, e por ironia do destino foi aqui, na minha cidade, em Joinville, Santa Catarina. Um jogo em que o Atlético Paranaense estava proibido de jogar no seu estádio, cumpria aí uma suspensão e acabou fazendo a locação da Arena Joinville, que é um estádio municipal, não é o estádio do Joinville Esporte Clube, do JEC, é um estádio municipal. E naquele momento, contextualizando para você por que eu falo que é o incrível caso que quem salvou foi julgado e foi punido, naquele momento, o Ministério Público de Santa Catarina, no seu entendimento, esses eventos que não eram eventos públicos, não deixa de ser um evento privado, um jogo de futebol, não poderia ter mais a Polícia Militar dando a segurança. Porque a Polícia Militar, para esse tipo de evento, ela cobrava. Tinha lá uma taxa à época e o Ministério Público achava que o lugar da Polícia Militar não era ganhando para fazer eventos privados, e sim deixar sempre a ordem pública como prioridade absoluta. E durante aquela semana ficou essa história, que não teria policiamento no jogo. E todo mundo sabe que existe aí a questão das torcidas irmãs. E se tem uma coisa que historicamente passa longe, é a torcida do Vasco ser irmã da torcida do Atlético Paranaense, né? Principalmente por aquilo que aconteceu em São Januário, naquele ano de 2004, em que o Vasco acabou aí escapando do rebaixamento, no gol de cabeça do Henrique, na falta cobrado pelo Pet, em que o Atlético Paranaense, muitos dos seus torcedores não puderam nem ter acesso em São Januário. E eu estou sendo bem justo aqui para contextualizar bem a história para você. Então, desde aquela época em que os torcedores do Atlético não tiveram praticamente acesso em São Januário, tinha essa rivalidade entre Atlético e Vasco. Talvez as pessoas do Ministério Público à época não tiveram a dimensão daquilo que poderia ocorrer nesse jogo aqui em Joinville. Eu lembro que durante a semana, quando veio a história que não teria policiamento, eu mudei até a rota da minha maneira de assistir a partida. Eu que iria na arquibancada, como torcedor, resolvi chamar meus amigos e deixar claro, avisar a eles. Olha, gente, tem um cenário aí que é claro que vai dar confusão e vai dar briga, sem policiamento. Não existe segurança privada que dá conta de segurar torcidas quando elas resolvem se enfrentar. E eu vou locar um camarote. Quem quiser vir comigo, o preço do camarote é tanto, o preço por pessoa fica tanto. Eu vou conversar com a Prefeitura de Joinville para conseguir a locação desse camarote, ver o valor. E quem quiser vir comigo, venha, que eu tenho certeza que vai dar confusão. E isso eu fiz durante a semana. Fui até o secretário de Esportes, à época, Fernando Krelling, hoje, inclusive, é deputado estadual de Santa Catarina, meu amigo.
jogamos futebol de base junto. E eu disse, Fernando, qual é o valor do camarote? Na época eu não recordo direito, acho que era 2.000, 2.500 um camarote. Eu sei que a gente repartiu entre 17 pessoas, que era a quantidade de pessoas que cabia aí nesse camarote, e dividi com meus amigos e enfim. E no caminho para o estádio naquele dia, a entrada do camarote é uma entrada diferente da entrada da torcida visitante. E no caminho em que eu estava indo, estava com a camisa do Vasco, eu já fui interpelado, provavelmente por era uma mulher, e eu tenho quase certeza que ela era de menor ainda, quase que uma criança. E ela colocou o dedo em riste no meu rosto e disse os mais absurdos palavrões, do nada. Sabe aquela história do nada? Estava eu com meu primo caminhando, o Douglas, e ela colocou o dedo no meu rosto e me xingou de tudo e disse que eu não ia escapar aquele dia ali. Enfim, não respondi, baixei a cabeça, porque eu entendi que aquilo ali poderia ser uma isca para uma confusão maior. Entrei no estádio e o clima era diferente. O meu camarote era na bandeirinha de escanteio, ao lado de onde estava alocada a torcida do Vasco. E já antes de começar o jogo, vários e vários torcedores do Vasco tiveram um problema para chegar no estádio. Inclusive, eram camisas arrancadas, não poderia passar com a camisa, aquela história toda que a gente já sabe. Começa o jogo, apenas seguranças particulares dentro da arena. O Vasco já leva um gol logo no início. Enfim, eu nem quero falar de bola rolando aquele dia, apenas que o Vasco, na hora da briga, poderia ter ido embora para o Rio de Janeiro, que não teria acontecido aquele rebaixamento, mas isso é para um outro momento, não é para agora a gente falar. E, para quem não sabe, as arquibancadas da Arena Joinville é um estádio normal, né? Não é em forma de estádio olímpico, é em forma de arena, quadrado, né? Um retângulo. E você pode caminhar por baixo das arquibancadas e na descoberta você vai em qualquer lugar. E o que fez a torcida do Atlético? Ela se deslocou por baixo da arquibancada, como uma emboscada mesmo. E a torcida do Vasco, quando pôde prestar atenção, a torcida do Atlético já estava em cima. E naquele local destinado à torcida do Vasco, tinham muitas crianças, muitos idosos e muitas mulheres. Eu diria que até a maioria, porque para quem não entende esse público off-Rio, o público off-Rio, ele é basicamente daquelas pessoas que têm a oportunidade de ver o Vasco 2, 3 vezes durante uma vida inteira. Então você leva o seu pai com 80 anos, você leva a sua esposa, você leva seu filho de colo, porque na teoria um campo de futebol é para ser um campo para assistir um jogo de futebol e não para ser uma praça de guerra, de confusão. E agora eu chego no ponto que a Força Jovem do Vasco, que foi punida, voltou agora aos estádios desde aquele episódio. Eu posso falar com sinceridade, não tenho contato com ninguém da Força Jovem, nunca conversei com ninguém da Força Jovem, não tenho procuração da Força Jovem. O que a Força Jovem já fez de bem na sua história ou não fez de bem, eu não cabe a mim aqui julgar, eu vou julgar aquilo que eu vi em 2013. Se não fossem aquela meia dúzia de integrantes da Força Jovem, e não estou falando meia dúzia de uma forma pejorativa, eu estou falando meia dúzia de uma forma que os caras foram heróis em aguentar aquela confusão toda ali no braço contra dezenas e dezenas de torcedores do Atlético, e eu posso assegurar que aqueles caras ali não deveriam jamais ser punidos como foram. Ah, Gia, mas depois teve o cara que apareceu lá com o pau na mão. Esse já é uma história particular. Esse já é um outro momento. Agora, o momento da briga em si, que estoura, que tem o problema, aquelas pessoas ali deveriam ser identificadas porque eles conseguiram, de alguma maneira, salvar vidas. Isso mesmo que eu estou falando para vocês. Porque o meu camarote, que era para 17 pessoas, chegou um determinado momento que tinha mais de 60 pessoas lá dentro. Porque as pessoas vinham até a grade desesperadas, a gente conseguia puxar essas pessoas pela grade, trazer para a parte coberta da Arena Joinville e colocar para dentro do camarote para, de alguma maneira, dar algum tipo de tranquilidade para essas pessoas. E eu lembro que na segunda-feira, eu fui visitar um cliente, um amigo do meu pai. Meu pai tinha falecido naquele ano e ele mostrava a sua coxa, o fêmur assim, todo machucado. Era um senhor já de 70 e poucos anos,
porque ele fez da sua coxa escada para que seus familiares pudessem pisar na sua coxa e passar por cima da grade para fugir daquela carnificina que estava para acontecer aquele dia na Arena Joinville. Então essa é a história do que aconteceu. O Ministério Público achava que não precisava de polícia para aquele evento, porque o Ministério Público desdenhou o que poderia ser. E a Polícia Militar pagou para ver se não poderia ir, só que a Polícia Militar estava sabendo do que poderia acontecer. Tanto é verdade que estava nas proximidades da Arena Joinville e ainda, de alguma maneira, conseguiu intervir e mostrar que o quanto a Polícia Militar é fundamental nesse tipo de evento. E aquele foi o primeiro e o último evento sem a presença da Polícia Militar aqui em Joinville, Santa Catarina. Beleza, torcedor? Essa foi a resenha de hoje, a história contada, e vocês podem aí ter certeza do que eu estou falando. O que aqueles caras fizeram aquele dia foi um ato de heroísmo para salvar a vida de vários e vários vascaínos. Volto a repetir, não tenho procuração de ninguém, não estou aqui para puxar o saco de ninguém, eu falo de um fato específico. 2013, Arena Joinville, aqueles integrantes da Força Jovem foram verdadeiros heróis. Beleza, galera? A gente se encontra aqui por mais histórias contadas na programação do Ave Mais. Valeu, galera!